Olá, tudo bem com vocês? Voltei para fazer mais um vídeo e o vídeo de hoje é sobre a resenha de um livro que eu li e recomendo. E eu vou falar logo a primeira frase que está nesse livro. Se você leu o livro ou se você assistiu o filme, você vai identificar do que eu estou falando. É verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, em posse de boa fortuna, deve estar necessitado de esposa. E aí, você conseguiu descobrir de que livro eu estou falando? Que livro eu vou recomendar? Quem escreveu esse livro? Como é o nome desse livro? É o livro da escritora inglesa maravilhosa Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Esse livro aqui, a Jane escreveu por volta do final do século XVIII, e antes de ser esse título aqui, ele se chamava Primeiras Impressões. Depois mudou para Orgulho e Preconceito. A Jane Austen, ela foi uma escritora maravilhosa. Ela foi uma mulher à frente do seu tempo. Ela viveu no lar com 8 irmãos, ela e mais 7, no caso, com o seu pai. O seu pai era um reverendo anglicano. Ela não era de uma família rica, a Jane Austen não era uma mulher endinheirada, mas o pai dela tinha uma certa cultura, porque ele era um reverendo e tinha acesso a livros. Então daí é que vem toda a cultura e toda a genialidade da Jane Austen. E também porque o pai dela, ele tinha uma pensão que ele alugava os quartos, e os quartos eram alugados para jovens estudantes. Então a Jane Austen tinha acesso a outras pessoas e à cultura. Então a Jane Austen, mesmo não sendo uma mulher endinheirada, ela sabia o que acontecia na classe mais alta, na aristocracia inglesa, e na mais baixa, e toda a falsidade dos nobres. Ela, como ninguém, consegue ser irônica, sarcástica, ela é espirituosa, a Jane Austen. E ela escreveu essa obra aqui, ó, que desde o século XVIII, desde que foi publicado, esse livro aqui, ele nunca deixou de ser vendido. Ele sempre tem boas vendas. E é o queridinho dos ingleses, esse livro. Eu não sei se vocês leram o livro, mas se vocês assistiram o filme, vocês sabem que eu estou falando aqui do lar dos Bennet, que são pai e a mãe, as 5 filhas dos Bennet. Chamam-se as mocinhas Jane, Elizabeth, Mary, Kitty e Lydia. Tudo muda na vida dessa família quando chegam nas redondezas o Sr. Bingle e o Mr. Darcy, em Hertfordshire. Eles são solteiros, bonitos e donos de uma boa fortuna. E, consequentemente, as mães que viviam nessa redondeza de Hertfordshire ficaram loucas com a chegada desses dois para poder oferecer suas filhas. Eu falo oferecer porque, se você assistiu o filme ou se você leu a obra, mas eu acredito que no filme ficou muito claro, muito evidente o papel da mãe, obstinada, é uma missão casar essas filhas. Eu fiquei até um pouco chateada quando eu assisti o filme com o papel da mãe. Aquela agonia dela em casar as filhas. Ela tem diálogos com o marido dela logo no começo do filme dizendo: Senhor Bennet, porque chamava o marido de senhor, né? Senhor Bennet, está chegando nas redondezas um rapaz assim, que é o Bingle, o Darcy, e eles ganham tanto por ano. Sabia-se naquela época quanto se ganhava por ano uma pessoa, dependendo da sua profissão. Os gastos e o que a pessoa ganhava era público, né? Então ela fala no início do livro e também fala no filme. E eu achei, se a gente passa para os dias de hoje, em que a mulher tem uma certa liberdade, que a mulher trabalha e que a mulher pode decidir com quem ela quer ficar, ou se ela não quer ficar, ou se ela quer casar, ou se ela não quer casar, isso não é mais um peso nas costas da mulher. A gente olha assim e diz: oxe, que mulher chata, como é que pode uma mãe oferecer suas filhas assim? Pra que querer casar as suas filhas? Mas se você for estudar, for ler e se informar no que acontecia naquela época, no século XVIII, e o que acontecia com a mulher, qual era o papel da mulher naquela época, vocês vão entender completamente o papel dessa mãe.
E se você é mãe, é que você vai entender mais ainda. Você vai dizer, não, no lugar dela, eu faria a mesma coisa. E no lugar daquelas moças, eu também ficaria toda atônita quando chegassem jovens na redondeza que possivelmente poderia servir para casar comigo. Então eu também ficaria toda, ai, vou me arrumar, vou pro baile, vou dançar, vou passar perto dele, vou puxar uma conversa para ver se eu consigo um casamento. O que é que acontece naquela época? Na obra da Jane Austen, vocês vão observar, para quem leu a obra da Jane Austen, sabe que ela sempre vai falar de casamentos, a obra dela sempre permeia o universo dos casamentos. A mulher tem que casar, a luta das mulheres para casar. Por que tudo isso? A Jane Austen não casou. Ela teve um romance lá com um primo longínquo dela, o Thomas Lefroy. Tem até um filme sobre isso, não sei se vocês já assistiram. Mas não deu certo, ele viajou e casou com uma outra pessoa que tinha dinheiro, porque na época o Thomas não tinha condição, a Jane também não era rica, e dois pobres casando era praticamente impossível, porque para os gastos da época ficaria impossível um homem sustentar uma mulher, sendo ele pobre, e a família dela, e ela também sendo pobre. Então ele viajou e casou com outra moça. A Jane recebeu também um pedido de casamento, chegou a aceitar, mas no outro dia ela já disse que não queria mais. E ela ficou solteirona. Ela é a chamada de a solteirona, né? A escritora solteirona. Ela sabia do que estava falando quando ela escrevia nas suas obras a temática do casamento, a temática do romance, do casamento da época que era sem amor, porque não era necessário na época uma mulher conhecer um homem, namorar, noivar, casar e amar ele, ser perdida por ele. Isso praticamente não existia, porque o casamento na época era para mulher ter estabilidade, na verdade. Era um arranjo financeiro, uma convenção social. E a Jane, ela faz críticas a isso nesse livro. Muitas pessoas não leem a Jane Austen e essa obra aqui, porque diz que a Jane só escrevia romancezinho para mulher, historinha de romance meloso, água com açúcar. Engana-se quem pensa que os romances da Jane Austen só permeia o universo do romance e foge de outras coisas, de outras questões que aconteciam naquela época na Inglaterra. Nesse livro aqui, a Jane, ela fala como é que a Inglaterra estava economicamente. Pode não se falar, ser tão taxativo assim, na Inglaterra na época tal, estava assim, estava assado. Mas você consegue entender pelos diálogos que a Jane faz na família dos Bennet, como é que está a situação da Inglaterra naquela época, porque essa obra aqui ela foi escrita pós-Revolução Francesa, a Europa estava pegando fogo, e aqui dá para entender como é que a Inglaterra estava. A Jane Austen faz críticas aqui nesse livro para a sociedade, para os falsos nobres. Ela também mostra aqui a luta das mulheres para casarem. Eu vou ficar batendo nessa tecla porque assim, vocês podem fazer um contraponto com a nossa sociedade hoje. Hoje nós temos, que eu falo novamente, uma certa liberdade. A mulher tem uma certa liberdade, ela pode escolher casar ou não casar, mas toda essa relação homem-mulher ainda existe hoje. E a luta pelo casamento. Tem muitas mulheres que ainda estão lutando pelo casamento, mesmo sendo bem-sucedidas, alcançando um patamar na vida, mas elas se questionam em certo momento da vida, por que casar, por que não casar, ou então procuram encontrar, né, o tal príncipe encantado, a tampa da sua panelinha. Então, a gente quando assiste uma obra, um filme desse como Orgulho e Preconceito, é por isso que ainda faz tanto sucesso e as mulheres ainda suspiram pelo Darcy. Porque, por mais que a mulher ela tenha essa independência que a gente conquistou, que a gente ainda está conquistando, mas a mulher ainda pensa em casar. Você pode não pensar, mas tem muitas mulheres, de suas amigas, quantas não pensam em casar ainda. Então, por isso que essa obra da Jane, mesmo sendo tão distante no século XVIII, ao mesmo tempo ela está tão próxima da gente. E a mulher suspira pelo Darcy, que é um personagem que ele tem uma extrema importância na chegada do lar dos Bennet, porque vai acontecer para a época uma tragédia. A irmã mais nova da Elizabeth foge com um soldado, porque quer casar. A mulher queria casar, era uma menina, mas queria casar, por medo de ficar solteirona ela foge. E o Darcy vai ter uma extrema importância nesse episódio.
E num outro episódio com a irmã dela, com a outra irmã dela, também ele vai ter uma extrema importância. O Darcy é o cara que chega e é o Lorde, é um príncipe, ele apazigua a situação. E ele mexe com a Elizabeth assim que ela o conhece. Ele mexe com a Elizabeth, por mais que ela seja durona. A Elizabeth é um personagem diferenciado de toda a literatura, que mostra a mulher muito, às vezes, submissa ou que baixa a cabeça. A Elizabeth é uma mulher forte, assim como a Jane. Talvez a Jane fez a Elizabeth pensando na vida dela mesma. E a Elizabeth é totalmente diferente. A Elizabeth é uma heroína não convencional. É uma heroína não convencional. Ela é uma menina de opinião. Ela tem diálogos muito, muito lindos com o pai dela. O pai dela também é um homem diferenciado na época. O papel nessa obra e nesse filme, a gente vai ver o papel do homem no século XVIII, o papel da mulher no século XVIII. Às vezes a gente pensava assim, tem pessoas que dizem assim, quando a gente vê a nossa situação hoje da sociedade, de tanto problema, desamor, as mulheres dizem assim, ai, não tem mais romance hoje, romance existia naquela época, os homens eram cortês, não sei o quê. Gente, romance tinha naquela época, entre aspas, porque o casamento naquela época ele não se dava necessariamente por amor. Ele se dava por questão financeira. E eu vou fechar essa resenha falando, porque eu não vou dar spoilers, para vocês saberem se vai ter final feliz no livro ou se não vai ter. Quem já leu o livro, assistiu o filme, sabe se vai ter final feliz ou não, eu não vou dizer. O Mr. Darcy chega e ele é o personagem que vai abalar as estruturas de Elizabeth Bennet e de toda Hertfordshire. Vocês têm que ler o livro para saber o que é que vai acontecer. O Darcy, o queridinho de todas as mulheres do mundo afora. Por que ele é queridinho? Ele é descrito pela Jane Austen como um cara orgulhoso, turrão, passa um ar meio de metido, de snob. E por que ele é tão amado? Se ele é tão snob. Vocês têm que ler o livro para descobrir. Fechando a questão do casamento. Por que todas as mulheres lutavam para casar? Por que a mãe da Elizabeth era tão obstinada para casar aquelas filhas? Porque mulher naquela época, se o pai falecesse e a mãe falecesse, ela não herdava os bens do seu pai. Isso estava na lei. A lei dizia que o pai falecendo e deixando filhas, elas não tinham direito à herança. Teria que vir um parente, mesmo que distante, para administrar aquela fortuna e ser o tutor daquelas meninas. Então, daí vocês conseguem entender por que as mulheres lutavam tanto para casar naquela época. E parecia uma guerra para casar. Quando chegavam homens potenciais, distintos, homens para casar, as mulheres ficavam todas ouriçadas, loucas. E as mães também, para poder casar suas filhas. Aí está a explicação. O casamento era a única saída para a mulher mudar de vida, ter estabilidade, ter sossego e não precisar se preocupar com o seu futuro, né? Em passar necessidade ou então ser dependente de um parente que viesse de longe quando seu pai falecesse para cuidar da fortuna e consequentemente cuidar dela. Então o casamento era a única saída para a mulher ter sossego financeiro, dormir tranquila, no século XVIII, no tempo de Jane Austen. Mas a Jane, ela foi uma mulher à frente do seu tempo. E a personagem Elizabeth também. Eu recomendo esse livro, eu recomendo o filme. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, vocês curtam, deixem seu like. Se inscrevam no canal se não forem inscritos. Me sigam nas minhas redes sociais. Compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais e comentem, vamos conversar. Vocês já assistiram um filme? Vocês já leram Orgulho e Preconceito ou alguma obra da Jane Austen? O que vocês acharam da resenha? Um beijo e até a próxima!